do Senhor Jesus Cristo a todos, amém? Irmãos, lá em João 14:5 diz assim: Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através do Filho. Irmãos, o Senhor diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ou seja, se nós não estivermos em Cristo, nós não estamos no caminho. Se nós não estivermos em Cristo, nós não estamos na verdade. Se nós não estivermos, se o nosso coração não estiver em Cristo, nós não temos vida. E a palavra diz que Ele veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância. É um versículo, quando Ele responde Tomé aqui, é um versículo pequeno, porém de uma grande riqueza, né? Que nos leva, nos conduz a meditarmos. Aonde está o nosso caminho? Aonde está a nossa verdade que verdadeiramente acreditamos e aonde estamos buscando vida? Se não for em Cristo, não há esperança para nós. Amém? Vamos baixar as nossas cabeças, vamos colocar o nosso coração diante do Senhor. Vamos tirar nesse momento, vamos nos desligar, vamos falar dessa maneira, das nossas preocupações, que são muitas preocupações diárias. São muitas as aflições, como diz a palavra, o justo viverá muitas aflições. Quantas preocupações nós temos. Mas acredito que agora é o momento, né? Já que estamos aqui na casa do Senhor, viemos na casa do Senhor e não viemos aqui para sair da mesma maneira a qual chegamos. Então vamos entrar em comunhão, pedir para que o Senhor fale em nossos corações. Poderoso Deus e eterno Pai, nesse momento, Pai, nos colocamos diante de Ti, Senhor. Clamamos primeiramente, ó Deus, pela Tua misericórdia. Misericórdia é isso que Te pedimos, Senhor, pois Tu és santo e nós somos pecadores. Tu és perfeito e nós somos falhos. No Senhor não há mácula nenhuma, Senhor. E nós, quem somos nós para nos colocarmos diante de Ti? Clamamos pela Tua misericórdia sobre a nossa vida, sobre os nossos pensamentos, sobre o nosso coração, Senhor. A partir desse momento, Senhor Deus, em nome de Jesus, pedimos para que adentre no nosso coração o Espírito Santo, tira tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Pai, viemos na Tua casa para Te adorar. Que o nosso coração, que a nossa entrega essa noite, Senhor, que a nossa entrega essa noite seja perfeita, Pai. Que a nossa entrega venha agradar ao Teu coração, Senhor Deus, e possamos estar em sintonia verdadeiramente com o Senhor. Espírito Santo de Deus, que o clamor do silêncio do nosso coração, o Senhor interprete e leve para o Pai, para que o Pai tenha misericórdia de nós. Senhor, clamamos pela Tua presença no culto dessa noite, Senhor. Que não seja apenas mais um culto, Senhor, que seja um culto cheio da Tua presença, que os Teus anjos estejam aqui conosco, Senhor. Dai ordem aos Teus anjos, ó Pai, que fica ali sentinela na porta dessa igreja, Senhor Deus. E nenhum mal, Senhor, que todo o mal que estiver aqui bate retirada, em nome de Jesus Cristo, Pai. Leva os nossos pensamentos cativos ao Senhor nesse momento, ó Deus, e abastece o nosso coração com a Tua presença, abastece o nosso coração com a Tua paz, Senhor Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor nesse momento, Pai, vai de encontro àqueles que estão aflitos, Senhor, aqueles que estão clamando ao Senhor, meu Deus, aqueles que já não têm mais a esperança, mas sabemos, Senhor, que o Senhor é a nossa esperança, que essa esperança que é o Senhor, ó meu Deus, que é o Teu Filho amado, Jesus Cristo, que adentre em cada coração que clama pelo Senhor nessa noite, Pai. Pois sabemos, assim como diz a Tua palavra, ó Deus, que o Senhor é o nosso socorro bem presente nos dias de aflição. Nós não queremos estar na Tua presença, Pai, não queremos buscar a Tua presença, Senhor, não tão somente, ó meu Deus, no dia de aflição, Pai. Queremos buscar a Tua presença todos os dias, Pai, pois sentimos falta da Tua presença, Senhor, e o que somos nós, Senhor, sem o Senhor.
que há de bom no nosso coração, Senhor, se a Tua presença não estiver nele, Pai. Então nós te glorificamos, Pai, nós te exaltamos e pedimos ao Senhor, meu Deus, mais uma vez, adentra nesse lugar, Senhor, adentra nos nossos corações, Pai, renova-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Que o nosso louvor, Pai, suba, Pai, como fumaça suave às Tuas narinas, Pai, adentra no Teu coração e te agrade, Pai. Pois é aqui, viemos aqui essa noite, Pai, para pedir, sim, meu Deus. São várias petições, cada um tem as suas petições a fazer, Pai. Mas eu peço, no nome de cada coração, essa noite, Pai, a Tua presença, Senhor. Nós te pedimos a Tua presença essa noite, Pai. Aqui nessa igreja, nas nossas casas, no coração dos nossos filhos, no coração dos nossos familiares, Pai. No coração de tantos aqueles que clamam por Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor, meus irmãos. Honrar ao Senhor essa noite.
Sem frágil
Glória
Louvamos ao nome do Senhor. Irmão, vamos levantar nossas mãos para cá. Vamos orar pelo servo do Senhor que está aqui e é um mensageiro do Senhor essa noite, amém? Poderoso Deus e eterno Pai, aqui está o teu filho, Senhor. Pai, sabemos da busca dele, sabemos da batalha dele diária, Pai, mas sabemos onde está o coração dele, Senhor. Meu Deus, nesse momento, Pai, derrama mais e mais sobre a vida dele, protege ele, a sua casa, a sua família, Senhor, guarda cada um. Que nesse momento, Senhor, que não seja mais ele, mas ele seja a tua boca, o teu coração, Pai, que venha falar através dele, Senhor. Usa ele de uma maneira sobrenatural essa noite, Pai, para trazer a tua mensagem, Senhor Deus. Em nome de Jesus, amém, Senhor Deus. Irmãos, eu vou pregar dali. O pastor Edilson disse que se eu pregar dali, ninguém vê minha cara, escondido atrás do notebook. Então, se você não me enxergar, dá um jeitinho de mudar de lugar aí. Aqui, deu? Aí. Pastor Edilson, você fica atrás do notebook, mas é que, por causa do tamanho das letras, aqui que para mim fica mais fácil. Assim, tá bom. Graças a Deus. Lolo, você está me vendo? A Sofia, eu estou. Lolo, não, ixi, confundi. Pronto. Amém. Pastor Edilson não está muito bem de saúde. Pediu que orássemos por ele. A pressão dele está um pouquinho alta. Eu já dei o diagnóstico para ele, né? Não sou médico, mas já diagnostiquei, falei para ele. Ficando velho, não tem jeito. A idade chegou, é assim mesmo, né? Faz parte. Amém. Vamos orar pela Marli também. Marli também tem tido probleminha de saúde já há algum tempo, né? Já pediu as nossas orações. No final do culto nós vamos estar intercedendo. Amém. Olhem por mim também, irmãos. Não está fácil essa cirurgia decisória, não. Difícil. Oi? Sim, é meio. Hoje foi o aniversário da avó, né? Isso, né? Então, diz que tinha lá umas 300 pessoas lá, porque tem de neto e filho, misericórdia, né? Só o Alisson tem 5, né? Só ele? Só o Alisson tem 5. É, só o Alisson, só o filho tem 5, né? Ali o negócio está lotado ali, né? Mas graças a Deus. Amados, dá-nos um rei que nos governe à maneira de outras nações, dizia o povo. Dá-nos um rei que nos governe à maneira de outras nações, dizia o povo. Antes de existirem reis sobre Israel, o povo era governado por líderes. Líderes escolhidos por Deus eram conhecidos como juízes. O primeiro grande juiz foi Moisés. Moisés, que tirou os israelitas ali do Egito. Depois ele foi sucedido por Josué, que liderou a conquista de Canaã. Depois de Josué, houve 14 juízes. Otoniel, Eude, Sangar, Débora, Gideon, Tolá, Jair, Jefté, Ibsã, Elon, Abdon, Sansão. Eli foi o 13º. Slide 1. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti,
antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Obrigado, Pai. Obrigado pela tua palavra. Deus, que eu possa transmitir da forma com que o Senhor falou ao meu coração. Usa a minha vida. Abre os nossos ouvidos, nossos olhos, nossa mente, para que possamos entender aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós nesta noite. Obrigado, Deus, pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel. Quem era o 14º juiz? Quem era? Samuel. Essa palavra, quando eles disseram assim, quando eles olharam e falaram assim: dá-nos um rei que nos governe, a maneira de todas as nações, dizia o povo. Amados, quem era o 14º juiz? Era Samuel. E essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel quando disseram: dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: Samuel, ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem. Não é você que eles têm rejeitado, antes a mim me têm rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Samuel, então, ele foi o último juiz de Israel. Foi ele quem ungiu os 2 primeiros reis de Israel, Saul e Davi. Depois disso, Israel passa a ser uma monarquia. Durante anos e anos, os israelitas, eles almejavam, eles desejavam ser governados por um rei humano. E finalmente, Deus permite. Deus, ele diz ao profeta Samuel para ungir Saul para governar sobre Israel. Slide 2. Então, o profeta encontrou-se com Saul. Ele verteu, ele derramou uma vasilha de óleo sobre a sua cabeça, beijou-o e depois disse a Saul: porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade, propriedade, herança? Está lá em 1 Samuel 10:1. Amados, veja bem, a nenhum ser humano poderia ser dada tamanho elogio. Basicamente, Samuel disse assim: Saul, presta atenção no que eu estou te falando. Saul, Deus é contigo. Saul, você é um vaso escolhido. Saul, você foi selecionado com carinho por Deus para dirigir o seu povo. Slide 3. Além disso, Deus abençoou Saul imediatamente, com um coração disposto a cumprir o seu chamado. Amados, imediatamente Deus abençoou aquele homem com um coração disposto a cumprir o chamado, ao propósito do Senhor ali. Em 1 Samuel capítulo 10, a partir do versículo 9, ele diz: Deus lhe mudou, está falando de Saul, o coração em outro. O Senhor transforma, muda o coração de Saul. E a palavra diz que o Espírito do Senhor se apoderou dele, de Saul. E ali ele profetiza diante dos profetas. Ele começa ali a profetizar. E apesar da tamanha responsabilidade dada por Deus, Saul, ele não se vangloriava. Saul, ele não ostentava a sua unção, a sua condição. A Bíblia
relata que ele próprio se viu pequeno, não tem slide, está lá em 1 Samuel 15, 17, depois você pode observar, apesar de tudo que estava acontecendo, a responsabilidade dada por Deus, Saul não se vangloriava, ele não ostentava a unção, aquela condição que Deus impunha para ele, ele se vê pequeno diante de tudo aquilo. Um outro grande exemplo de humildade de Saul, nós vemos quando ele regressa ali para sua casa, após o encontro ali com Samuel, o seu tio se dirige ali até ele estava curioso sobre o que se passara, afinal de contas, o seu tio tinha consciência de que Samuel, ele tinha a reputação de falar apenas com um grande propósito em mente. Ou seja, quando Samuel chamava alguém, Samuel conversava quando tinha somente um grande propósito em mente. Então o seu tio implora ao seu sobrinho, ele diz assim: olha, por favor, Saul, dize-me, o que é que Samuel te disse? O tio implora para Saul, para que Saul falasse o que Samuel tinha lhe dito. Mas as escrituras dizem, lá em 1 Samuel 10, 16, elas dizem que, porém, o negócio do reino de que Samuel falara, Saul não lhe declarou. Ele não contou nada a ninguém. Saul não conta nada para ninguém daquilo que Samuel havia lhe dito. Um homem de Deus. Pouco depois disso, Samuel ele reúne o povo, ele reúne todo o povo de Israel ali em Mispa. Mispa significa torre de vigia, era um lugar de congregação do povo de Deus. Ali em Mispa, normalmente o povo se reunia para uma autorreflexão, o povo se reunia ali para comunicação com o Senhor, o povo se reunia ali em Mispa para acertos, para correção de rumos, para decisões importantes, para devoção ao Senhor. Ali era um lugar onde era comunicado, onde Deus comunicava através do profeta as coisas importantes. E pouco depois do acontecido, Samuel, ele reúne o povo de Deus ali em Mispa. O objetivo de Samuel, ele tinha aliás dois objetivos ali. O primeiro objetivo de Samuel ali era corrigir o povo por renunciar a Deus e desejar um rei humano. Esse era o primeiro objetivo de Samuel, era fazer uma correção no povo, dizer para o povo que eles estavam ali recebendo um rei humano e por que eles estavam rejeitando a Deus. E o segundo objetivo era apresentar Saul como rei escolhido por Deus. Slide 4. E o interessante é que quando Saul ele foi apresentado à multidão, Saul ele tinha tudo o que desejavam de um rei, tudo o que aquele povo desejava de um rei, Saul tinha. Saul ele era alto, ele era formoso. 1 Samuel 10, 23 diz que ele era o mais alto do que todo o povo, do ombro para cima. Samuel disse: em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Versículo 24. E Israel gritou em aprovação: o quê? O quê? Viva o rei! O povo aprova Saul como rei de Israel. Nos 2 primeiros anos, Saul provou ser um líder forte, provou ser um líder piedoso. Quando Saul viu que os amonitas tinham invadido Jabes de Gileade, o Espírito de Deus se apoderou de Saul. 1 Samuel 11, 6. E Saul, mais do que rapidamente, ele recrutou um exército de 330 mil homens, um exército mal armado,
Mas mesmo assim, esses 330 mil homens mal armados derrotou os amalequitas. Depois dessa vitória, Saul deu toda a honra e toda a glória a Deus. A Bíblia relata que ele ofereceu ofertas pacíficas ao Senhor. Ofertas pacíficas. Ofertas pacíficas são votos, são ações de graças, são ofertas voluntárias. Está lá em 1 Samuel 11:15. E em pouco tempo, o piedoso rei conduziu Israel a vitórias sobre todas as nações que o saquearam no passado. Em pouco tempo, o piedoso rei Saul, ele conduz Israel à vitória sobre Moabe, Amon, Edom, Amaleque e até sobre os poderosos filisteus. 1 Samuel 14, a partir do versículo 47. Quem não gostaria de ter um homem assim como rei? Saul, homem humilde, corajoso, de uma aparência esplêndida, bonito, um homem ajudado por Deus, um homem que se movia poderosamente no Espírito, um homem que era atento à direção do profeta, ele era atento àquilo que Samuel dizia. Saul, um modelo de líder fiel, um homem de Deus. Mas, incrivelmente, esse mesmo homem, ungido, ele iria morrer em total rebeldia. Pouco depois das suas vitórias incríveis, esse homem, ele iria morrer em total rebeldia. Saul, ele perdeu a unção e foi-lhe retirado o reino. Saul, ele foi abandonado por Deus. Saul tornou-se incapaz de ouvir a voz do Espírito. Finalmente foi possuído por um espírito maligno. Saul matou muita gente. Ele ordenou a morte de sacerdotes indicados por Deus. Na véspera da sua morte, ele sai e procura a orientação de uma feiticeira, a feiticeira de Endor. O rei, que uma vez conduziu Israel ao triunfo sobre os inimigos, ele acabou seus dias como um insano, como um louco enraivecido. Que triste fim para um ungido servo de Deus. O que aconteceu com Saul? O que aconteceu com este homem? O que levou este homem humilde a descer para a loucura, a destruição? Teria havido aí um ponto de virada na vida de Saul? Quando que ele começou a se desgovernar? Slide 5. Eu entendo que o momento chave na vida de Saul ocorreu aí em 1 Samuel 13. Se você tiver a oportunidade, leia na sua casa. Saul, ele passou por um momento chave que todo crente, se não passou, deverá passar com o tempo. Eu entendo que é uma ocasião crucial de crise, quando nós somos forçados a decidir, a enfim tomar uma decisão se vamos esperar
Deus pela fé, ou vamos ficar impacientes e resolver o assunto com as próprias mãos, com a força dos nossos braços? É um momento crucial, que se você ainda não passou, pode ter certeza que você vai passar. É num momento de crise, quando você vai ter que tomar uma decisão, se vai esperar em Deus pela fé, ou se você vai resolver as coisas com a força do seu braço. E eu entendo que o momento chave de Saul, ele surge quando ameaçadoras nuvens de guerra se concentravam sobre Israel. Slide 6. Preste atenção no que estava acontecendo. Os filisteus, mais uma vez, tinham juntado um exército enorme. Eram 6.000 cavaleiros, 30.000 carros. Carros eram carroças, com cavalos, com bigas, eram bigas. E na roda dessas bigas havia como se fossem espadas de corte. Legiões de soldados, equipados com as armas mais poderosas da época. Não sabemos quantos soldados tinha numa legião de filisteus. O que nós sabemos é que a legião romana, ela tinha entre 5 e 6 mil soldados. Em 1 Samuel 13,5 diz que para Israel o número deles parecia como a areia que está à borda do mar. Tamanho a quantidade de soldados que vinha sobre Israel. Em contraste, os israelitas, eu já passei um estudo sobre isso aqui na igreja, eles tinham apenas 2 espadas no seu exército. Uma era de Saul e a outra era de Jonatas, seu filho. O restante, eles tinham que utilizar armas alternativas, ou seja, eles tinham lanças de madeira ou ferramentas agrícolas. É assim que era o exército de Israel. Agora, à medida que os israelitas viam os poderosos filisteus se aproximando, eles entraram em pânico. Slide 7. A Bíblia relata, em 1 Samuel 13,6, que o povo, eles se esconderam pelas cavernas, pelos espinhais, pelos penhascos, pelas fortificações e pelas covas. À medida que os filisteus se aproximaram, o povo de Israel entrou em pânico e começaram a se esconder de medo. A Bíblia também relata que outros fugiram para outros países para evitarem serem recrutados pelo exército de Saul. Fugiram antes mesmo de Saul recrutá-los. Outros desertaram em completa covardia. E de repente aquele exército de 330.000 homens que derrotou os amonitas ficou reduzido a 600 homens. E mesmo esses 600 que ficaram, a Bíblia relata que eles tremiam de medo. A situação de Israel era desesperadora. Ainda no slide 7, e alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade, fugiram para outros países. E estando Saul ainda em Gilgal, todo o povo ia atrás dele. De que forma?
tremendo, morreram de medo. Onde é que estão aqueles corajosos que derrotaram os amonitas? Onde estão os 330 mil homens? Sobraram 600 e tremeram de medo. Agora preste atenção. Preste atenção. Uma semana antes de todo esse episódio, Samuel, ele havia advertido Saul. Samuel, uma semana antes, ele já sabia o que estava acontecendo. O exército já vinha sobre Israel. Os filisteus já estavam a caminho para guerrear. E uma semana antes, Samuel advertia a Saul: olha, Saul, me espera em Gilgal antes de ir para a batalha. Você está entendendo, Saul? Uma semana antes, hein? Samuel fala assim: Saul, não vai para a batalha. Me espera em Gilgal. O profeta disse para ele: olha, eu vou ter que dar uma saída, mas eu vou chegar 7 dias depois para fazer os sacrifícios próprios para o Senhor. A cada guerra, o profeta Samuel, ele fazia sacrifícios para o Senhor. E ele diz: Saul, não vá. Eu vou precisar dar uma saída, volto daqui 7 dias para fazer os sacrifícios próprios para o Senhor. Tá me entendendo, Saul? Beleza? Vai tranquilo. Agora, se você me perguntar por que no momento desse Samuel foi dar uma passeada, não sei. Eu não sei. Eu não sei porque que Samuel foi passear durante 7 dias, foi fazer uma visita, sei lá o que foi. Mas é mais provável que essa semana de espera tivesse o intuito de testar a fé de Saul. Talvez o objetivo fosse esse: testar a fé de Saul. Agora você imagina. Samuel foi. Primeiro dia. Saul está lá. O exército vem nele. Segundo dia. Os 600 homens ali. O exército vem nele. Samuel, está vindo? Não, 7 dias. Terceiro dia. Cadê Samuel? Falou 7. Quarto dia. Os filisteus chegando. Quinto dia. Sobe no morro lá, vê como é que estão os filisteus. Estão vindo. Quinto, sexto. Quando chegou o 7º dia, Samuel não tinha chegado. Chegou o 7º dia, cadê Samuel? Os soldados começaram a olhar um para o outro, disse: cadê Samuel? Samuel não chegou. E eles começaram a se dispersar. E o pior, eles sabiam que o rei não tinha direção de Deus para a batalha. Agora, eu quero que você se coloque na posição de Saul. Por um momento, eu quero que você se coloque na posição de Saul. O que você faria? Você sobe ali no morro e vê aquele exército assustador. Você vê os filisteus marchando em sua direção. Meu irmão, é legiões de soldados. Os caras vindo.
600 soldados. E qual a situação dos 600 soldados? Tremendo. Tremendo! Qual que eram as armas que eles tinham? Lança de madeira, ferramenta agrícola, está tudo fora de controle. O que vocês fariam? O que vocês fariam? O que você faria, Pedro? O que você faria, Dona? Se fosse em São Paulo, eu migraria para a Bahia. O que você faria? Fala, pastor. Meu irmão, quem está em Deus, está em Deus. Cara, Não tem saída, é Deus. o que Saul tinha que fazer? Saul tinha que ficar sentado sem fazer nada. É isso que Saul tinha que fazer. Saul tinha que ficar sentado e não fazer nada. Era isso que ele tinha que fazer. Era exatamente isso que ele tinha que fazer. Sentar, não fazer nada, esperar e orar. Slide 8. Isso estava implícito, claro. Lembra de Mispa? Quando Samuel reúne aquele povo, quando Samuel apresenta Saul como rei, o profeta também disse a Israel, está dizendo a Israel, se temerdes ao Senhor e o servirdes e deres ouvidos à sua voz, nós cantamos assim: tudo o que me importa agora é o que a sua voz me diz. Não foi isso, Davi? Tudo o que me importa agora é o que a sua voz me diz. Nós falamos isso. Todos nós cantamos isso. Versículo 14. Se temerdes ao Senhor e o servirdes, e deres ouvidos à sua voz, e não fordes rebeldes ao dito do Senhor, assim vós, como o rei Saul, que reina sobre vós, seguireis ao Senhor vosso Deus. Está falando para Saul e para o povo. Mas, se não derdes ouvidos à voz do Senhor, mas antes fordes rebeldes ao dito do Senhor, a mão do Senhor será contra vós. Isso foi dito lá em Mispa, no dia da posse de Saul. Mas, que atitude toma Saul? Será que Saul ficou firme e declarou aquilo que o pastor João falou? Não! Eu não quero saber se Samuel vai levar 8, 10, 15 dias para chegar. Eu vou ficar aqui firme, firme na palavra de Deus para mim. Quer eu viva, quer eu morra, eu vou obedecer à voz do Senhor. Sabe que ele falou isso? Falou nada. Saul entra em pânico. Ele entrou em pânico, assim como o seu exército. E aí, quando entra em pânico, aí eu falo para mim e para você, cara, quando a situação está difícil e a gente entra em pânico, meu, só faz besteira, não faz nada certo, não faz. Saul, ele entra em pânico, aí ele acaba por manipular a situação, torneando, dando um jeitinho na palavra de Deus. Aí Saul vai lá, ele entrou em pânico, aí ele pensou assim, pera um pouquinho que eu vou dar um jeito aí na palavra de Deus. Samuel, tá aí? Chegou? Não. Tem algum sacerdote aí?
Ah, tem. Quem tá aí? A bicha tá aí. Ah, a bicha tá aí? Tá. Chama a bicha aí. Aí chega lá o sacerdote. Pois não, meu rei. Pois não, meu rei. Sacrifique sem a presença de Samuel. Deu um jeitinho na palavra. Foi lá e contornou. Deu uma ajeitadinha. Quando Samuel regressou, quando Samuel chegou, ele fica horrorizado. Quando ele chega ali naquele local e ele sente o cheiro da carne queimada vinda do altar, aí ele faz uma pergunta a Saul, slide 9. Qual é a pergunta que ele faz? Que fizeste? Que você fez? A pergunta ali do profeta dá-nos a entender que Saul não fazia a mínima ideia da gravidade do seu pecado. Samuel pergunta se você percebeu o que você fez. Eu te dei uma simples e clara ordem para você não fazer nada até eu chegar. Não era para você fazer. Você não estava em perigo, você está me entendendo? Você não estava em perigo, mas você tomaste o assunto nas tuas mãos. Você agiu por medo, não em fé. Amados, quantas vezes nós agimos em medo e não em fé? E aí a gente bate a cabeça. E Samuel completa: cometestes um pecado gravíssimo perante o Senhor. E agora olha o slide 10, a explicação de Saul. Ah, ô Samuel, ô profeta Samuel, porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias determinados, você não chegava, Samuel, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás. Ô Samuel, tu não vinhas nos dias determinados? Nota aí a acusação de Saul nas suas palavras. Samuel, você não regressastes a tempo, Samuel. Ele estava falando com o profeta, mas a acusação, na verdade, estava se dirigindo a Deus. Saul estava dizendo assim: olha, eu tinha que fazer alguma coisa. Todo mundo estava desertando. O Senhor, olha Deus, o Senhor não esperava que eu aguentasse mais tempo, esperava. Estava todo mundo indo embora, o que você queria que eu fizesse, Deus? Amados, entendam uma coisa, compreendam uma coisa para a sua vida. Deus nunca se atrasa. Deus não se atrasa. Se Ele disser que vai fazer, Ele faz. Se Ele disser que Ele vem, Ele vem. O grande problema é que nós não temos fé e não temos paciência, não sabemos esperar. O tempo todo, o Senhor conhecia cada passo que Samuel estava tomando em direção a Gilgal. O Senhor planejava cada segundo da sua chegada. Samuel estaria lá no 7º dia, nem que fosse 1 minuto antes da meia-noite. Nós entendemos que Deus não enganou Saul neste aspecto, porque Samuel chegou na hora. Samuel chegou no 7º dia. Amados, a primeira pista da reação de Deus para a desobediência de Saul parece até severa demais. Olha o 11. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente. Saul, você foi um irresponsável. Não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. O Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Olha, se você tivesse guardado,
reino nas suas mãos para sempre. Agora, porém, não subsistirá o teu reino. Já tem o Senhor buscado para si um homem, segundo o seu coração. Quem é esse homem? Davi. E já o tem destinado para ser príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. 1 Samuel 15, do 13 ao 14. Queridos, o que isso nos ensina hoje? Isso nos ensina que Deus não mudou com os tempos. Deus continua o mesmo. O mesmo Deus lá, de Samuel, de Saul, é o mesmo. Ele continua preocupado se o seu povo obedece ou não o seu mandamento. Falamos isso no domingo passado. Ele continua preocupado se o seu povo obedece ou não o seu mandamento. Se deres ouvido a sua voz e não fores rebeldes ao dito do Senhor, 1 Samuel 12, 15. Queridos, não importa se a sua vida está fora do controle, nós temos que caminhar em total confiança no Senhor. Mesmo quando parece que não há esperança, não haja medo. Mesmo quando você olhar para você e ver que não tem esperança, não haja medo. Antes nós temos que esperar pacientemente que o Senhor nos livre, como nos promete a sua palavra. O Senhor nos diz que estarei contigo todos os dias, até a consumação do século. Temos que acreditar nisso, mas acreditar de uma forma total. Ele é conosco. Você pensa que o Senhor não viu aqueles carros retumbantes, barulhentos chegando? Você pensa que o Senhor não viu aquilo? Você pensa que o Senhor não viu aquelas armas afiadas, brilhantes? Você acha que o Senhor não conhecia a crise em que Saul estava? Que o Senhor não viu aqueles soldados amedrontados fugindo para outros países, se escondendo em covas? O Senhor viu tudo. Os olhos do Senhor estavam em cada detalhe daquela situação. Igualmente hoje o nosso Deus vê cada detalhe da nossa crise, da nossa situação. Ele é o mesmo Deus, ontem, hoje, será eternamente. Amém. Ele sabe exatamente tudo, Ele vê cada detalhe da minha, da sua vida. Ele vê todos os problemas da vida que estão nos pressionando, nos apertando. É aquilo que o pastor João no início falou. O Senhor está olhando, vendo por tudo que nós estamos passando. O Senhor está totalmente consciente da nossa situação, que piora às vezes, dia após dia. Meu, olha pra cá, cara, presta atenção. Os que esperam nele calmamente, com fé, não estão em perigo real, tá me entendendo? Ele conhece os nossos pensamentos de pânico. Ele sabe que você não consegue pagar aquela dívida. Ele sabe dos problemas do teu casamento. Ele sabe da dificuldade do seu emprego. Ele conhece a sua enfermidade difícil, das lutas que você tem passado. Sabe das suas tentações. Mas o seu mandamento continua fiel.
Não entre em pânico. Não te adiantes. Não faça nada precipitado. Ore. Descanse no Senhor. Porque a palavra diz que Ele honra a todos que nele confiam. Se lembre de Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Meu, se nós não tivermos fé, me lembro que há muitos anos atrás, nós demos um passo de fé. Mas, meu, que passo de fé que nós demos. Décio, a Miriam e a Ellen não estão aqui, mas eu estou vendo que o Beto e a Ali estão ali. Nós saímos num salãozinho minúsculo. Tínhamos aproximadamente a mesma quantidade de pessoas que nós temos aqui, aproximadamente 40 pessoas na igreja. Algumas pessoas eu já contei essa história. E eu lembro que eu falei assim para o nosso tesoureiro: precisávamos sair daquele salão, salãozinho que era pouquinha coisa maior que esse. Eu falei assim: Beto, quanto é que nós temos em caixa? Aí o Beto riu para mim e falou assim: não, Beto aqui, Beto tesoureiro. Ele riu para mim e falou: hã? Falei: Beto, quanto que nós temos em caixa? Fala para a igreja aí. Aí o Beto deu risada e falou: tem nada não, pastor. Se tiver uns 10 reais, uns 10 conto. Aí eu falei: esse é o nosso caixa, pessoal. Nós estávamos indo para um local de 2.400 metros, Beto? 2.400 metros. Nós íamos pagar 10 vezes mais de aluguel. Misericórdia. Igreja, vamos orar para Deus confirmar, porque é um passo de fé. E aí a igreja aprovou. E vamos nós para lá. Eles não têm ideia. Para a gente reformar aquele prédio, para quem não tinha 10 conto, a mulher deixou uns, não me lembro se foi 4 ou 6 meses sem pagar, vocês lembram? Eu não lembro, mas deixou uns meses para a gente ficar sem pagar para reformar. A reformar com que dinheiro? Não tinha dinheiro. Aquilo está uma bagunça que vocês não têm ideia, é uma antiga lavanderia. E pintura, mato, sujeira. No centro da igreja tinha uma máquina de umas 4 toneladas, Beto. Acho que era máquina, acho que tinha umas 4 toneladas, né? É. Oi? 6 toneladas. 6 toneladas. Irmãos, a primeira tentativa nós reunimos 10 homens para empurrar. A máquina nem mexeu. Aí lá veio o Décio. Décio NASA. Vamos tirar aqui. Ergueram a máquina com uma capa, colocaram uns canos e nós conseguimos pôr a máquina para fora. E eu me lembro que nós olhamos assim, eu cheguei a sentar uma época, um momento, e chorei. Falei: Senhor, será que nós demos mesmo um passo de fé? Aí chegou o NASA, e ele olhou para mim e falou assim: pastor, Deus está me revelando que vai sair o dinheiro daqui para a reforma total desse prédio. E eu vou dizer uma coisa para vocês: o dinheiro brotou da terra. O dinheiro para a reforma dali brotou da terra. Saía dinheiro do chão. Do chão saía dinheiro. Dinheiro e dinheiro do bom. Nós reformamos a igreja com dinheiro que saiu do chão. Debaixo da terra tinha tanto cobre
E a proprietária nos deu aquele cobre. E nós reformamos com o dinheiro que brotou do chão. Certo? Nunca cortamos tanto plástico de cobre. Olha, as mãos estavam até doloridas. Nós fizemos a reforma. E falo para vocês, ficamos 5 anos lá. E está aqui os dois, atrasamos o aluguel. Tinha dia que a gente chegava lá e falava assim: pessoal, o aluguel é dia 20, era dia 20. Chamava a Sônia e falava assim: Sônia, tem dinheiro? Ela, tem não, pastor. Irmãos, não me pergunta de onde que saía dinheiro, mas saía dinheiro. Teve dia que a gente não tinha um tostão. Quando levantava o dízimo, está faltando muito ainda, Sônia? Mais da metade. Então vamos louvar de novo o Senhor e vamos passar de novo a salva. E o dinheiro entrar. Fé. Nós demos um passo de fé. E o Senhor honrou. E sempre nos lembrávamos desse texto. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Fé. A Bíblia relata no Salmo 62:8: confiai nele, ó povo, em todos os tempos, derramai perante ele o vosso coração, porque Deus é o vosso refúgio. E ele diz mais no Salmo 115:11: vós, os que temeis ao Senhor, confia no Senhor, ele é o seu auxílio e o seu escudo. Meu querido, nosso Deus, ele sente cada golpe de dor que você recebe. Deus sabe todo o temor que você tem, todo o pânico que você passa, tudo que vem sobre nós, sobre vós, Deus sabe. Ele não está ausente disso tudo. Podemos receber más notícias, seja lá o que for. Entenda que nesses momentos difíceis da vida pelos quais passamos, momentos em que sentimos os golpes de dor, de temor, de pânico que vem sobre nós, entenda que nesses momentos difíceis que a vida nos proporciona, Deus envia o Espírito Santo de Deus para nos consolar, para acalmar nossa dor, para repousar os nossos corações. Precisamos entender, deixar isso entrar no peito, no coração e fazer morada em ele. Saul, ele permaneceu com medo e em pânico durante 7 dias inteirinho. Imagina os 7 dias desse homem, como é que ficou. Foram 7 dias mais difíceis da vida dele. Porque ele não deixou o Espírito Santo consolar, acalmar e repousar no coração dele. Nós sabemos que Deus, ele conhece o coração de cada pessoa. Deus, ele sabia que a decisão de Saul, qualquer que seja, decidiria o rumo da vida daquele homem dali em diante. E eu quero que você entenda também que a incredulidade, ela é mortal e as consequências são trágicas na vida de um cristão. Quero que você também entenda que Jesus, ele veio para quebrar toda descrença. Eu não sei se você está com o coração descrente, mas Jesus, ele morreu na cruz. Ele veio, morreu morte de cruz, para quebrar toda a descrença dos nossos corações. Mas primeiro, nós temos que admitir o nosso pecado, o pecado da descrença. Nós temos que confessar a nossa incredulidade, depois lançar o nosso futuro, a nossa liberdade, o nosso livramento total aos cuidados de Jesus.
e entender. Entender. Avisa o teu irmão do lado aí. Dá um toque. Eu não pode usar isso aqui não, mas hoje eu vou usar. Fala pro teu irmão aí do lado assim. Olha para ele e fala assim: Jesus vai chegar a tempo. Fala para ele. Jesus vai chegar a tempo. Tá? Então não se preocupa não. Jesus ele vai chegar a tempo. Diga para ele também assim, ó. O nosso papel é esperar. Nosso papel é esperar. Não tome medida precipitada. Confia nele. Isso. É isso que nós temos que fazer. Tá? Confia nele. Espera. 1 Pedro 1,7. Dá para colocar? 1 Pedro 1,7. Diz assim: está congelado enquanto ele procura. Eu acho que é esse. Vamos ver se é. 1,7. Isso. Assim acontece, para que fique comprovado que a fé que vocês têm muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Assim acontece, para que fique comprovado que a fé que vocês têm muito mais valiosa, olha só, do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Baixa sua cabeça, vamos orar. Oh Jesus, obrigado, Jesus, pela tua palavra, Pai. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Está aí, Pai, a tua palavra, que possamos guardá-la em nosso coração, Pai, que possamos crer, ter fé e acreditar que jamais o Senhor vai chegar atrasado. Que possamos crer que o Senhor sabe exatamente o que estamos passando. Que o Senhor sabe das nossas dores. Que o Senhor sabe o aperto do nosso coração. Pai Santo, Pai querido, que possamos ter essa compreensão e que possamos vivenciar a fé que o Senhor deseja de cada um de nós, Pai. Sem fé é impossível agradá-lo. Que possamos, Senhor, vir a compreender também que o Senhor é conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu sei, Deus, que o dia a dia neste mundo tenebroso às vezes nos entristece. As consequências da vida às vezes nos deixam tristes, acabrunhados, magoados, enfim. E o Senhor conhece tudo isso que se passa nos nossos corações. Mas nós temos o Senhor. Nós temos o Espírito Santo de Deus que nos consola, que é conosco, que nos sustenta, nos dá graça. E eu te louvo por isso. Porque o Senhor foi e nos mandou o Consolador, que nos fortalece para viver
nesse mundo tenebroso. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Traz um sorriso nos nossos lábios, apesar das circunstâncias da vida, porque nós sabemos que o Senhor nunca se atrasa. Obrigado, Pai, por tudo. Te louvamos e te agradecemos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, igreja! Amém, graças a Deus. Deus é bom demais. Eu quero chamar uma pessoa muito especial que a gente, nós aprendemos tanto a amar, né, Vera? E ela é muito especial assim, de coração mesmo. Amamos de coração. Cleonice Soares da Silva, tá aí? Tá aí essa moça? Dona Cleonice. Ah, tá aí, a Cleonice Soares está lá, vem cá, Vera. Vem cá, Cleo. Finalmente vamos entregar esse certificado seu, hein? Ô, Cleo, aprendemos assim a amar você de verdade, né? Você é muito especial para nós, tá bom? Certificamos que Cleonice Soares da Silva. Dá uma olhadinha lá para a câmera lá, ó. Olha. Pessoal, essa aqui é a Cleonice, viu? Nós amamos muito a Cleonice. Certificamos que Cleonice Soares da Silva concluiu o curso de técnicas de oratória nesta igreja, com uma carga horária de 8 horas, com pleno aproveitamento, usando 20 de novembro de 2022. Tá bom? Esse aqui é o seu certificado. Tá bom? Deus abençoe, uma salva de palmas. Tá bom? Mas, cadê o seu Heraldo? Onde está o seu Heraldo? Seu Heraldo, eu estava aqui pensando com os meus botões. Acho que tem um feriado aí, né? Tem feriado? Tem, né? Acho que é dia 8? É dia 7. Dia 7? Vamos fazer aquela pintura no dia 7? O que o senhor acha? Porque eu acho que talvez fique melhor, né? Aí a gente vai poder... Então, dia 7 de abril, né? Você queria começar dia 7 de abril a oração, né? Faz em casa. Faz em casa? Isso. Então, dia 7 de abril, nós já vamos dar uma adiantada, né, senhor? Vamos tentar resolver aqueles problemas ali, aquela gordura, tentar lixar, tentar fazer alguma coisa. Já combinei com o senhor Heraldo, com o Japa não, o Luiz. O Luiz não está aí não, né? Não. Então já vamos, tá, Jéssica? Nós vamos tentar dar um jeitinho ali. E nós vamos repintar novamente todo o prédio. A gente tem um pouco de tinta ali. Talvez vai ser necessário comprar alguma coisa e a gente vai repintar. Nós já temos uma lata também de tinta para pintar ali à frente. E eu creio que essa seja a última coisa que falta. Não, ainda temos que pendurar aqui um ventilador, né? Tem que colocar um ventilador aí, porque tem gente que está morrendo aqui na frente, né? Quando canta, né? Tá, isso. Temos que colocar um ventilador e vamos colocar também as lâmpadas de emergência, né? E aí eu creio que encerra pintar essa faixa, já também temos a tinta, e aí nós encerramos. Então vamos marcar para o dia 7, feriado, né, senhora? Acho que é mais fácil para a gente, tá? Então no dia 7 nós estamos aqui para a gente dar os últimos acertos. Dia 7 vai trabalhar, né? Tá, se não for, vem que a gente também coloca caixa, alguma coisa assim, já vê tudo isso aí. Tá bom? Só isso. Assim, a partir já de abril, primeira quarta-feira de abril, já começamos aqui os cultos de quarta-feira, culto de ensino. Tá? Na casa de recuperação, irmãos, tem sido bênção lá, tá bom? O pastor Edilson pegou firme lá com o Pedro, né? Então lá. Foi joia também, né, Pedro? Esse final de semana, essa sexta-feira, né? Ele tem postado no grupo. Tá? É muito bom que você comente lá. Isso traz um bom incentivo para ele. Tá? Ele tem ido aí toda sexta-feira para lá, né? E eu combinei com ele. Um mês, a partir de abril, um mês eu fico aqui e ele lá. No outro mês ele fica aqui e eu vou para lá, né? Pastor João, é difícil para ele, porque ele trabalha, né? Tem plantão, né? Então é um pouco complicado para nível de horário para ele. Então eu e o pastor Edilson vão estar revezando lá. Tá bom? Então eu acho que é só, né, João? Quer orar, João? Vamos ficar de pé? Assim, ora pelo pastor
pastor Edilson, Marli, né? E Deus os abençoe. Vamos estar clamando ao Senhor, meus irmãos. Poderoso Deus, eterno Pai, o Senhor sabe a necessidade de cada um de nós, Pai. Mas aqui desde o começo, o pastor Marcha citou a situação do pastor Adilson. O Senhor vai de encontro à casa dele nesse momento, Pai. Vai de encontro à sua esposa, ao seu filho, Senhor. Vai de encontro ao físico dele, Pai, trazendo paz, trazendo a restauração necessária que ele precisa, Senhor. Pois muitas vezes esperamos na medicina, Senhor. Mas sabemos que o nosso socorro é o Senhor. Pois foi o Senhor que nos criou e o Senhor sabe onde está cada situação que precisa de conselho, Pai. Então vai de encontro à casa dele, Pai, derrama o teu bálsamo sobre ele, Senhor Deus. Vai de encontro também à casa da Marli nesse momento, Senhor. Traz paz no coração dela, Senhor. Traz comunhão, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Derrama o teu bálsamo sobre ela, Pai. Restaura, Senhor. Traz a cura sobre ela, Senhor Deus. Bem como cada um que está aqui, Pai, cada um que tem a necessidade, cada um que está aqui, que está com dor, está aflito, está apreensivo, Senhor. Que o teu bálsamo seja derramado, Senhor, sobre a vida de cada um, Pai, que está necessitando, Pai. Também clamo ao Senhor pelo meu cunhado Mário, Pai, que está na fase terminal lá em Campinas, naquele hospital, Senhor Deus. Pai, visita ele nesse momento, visita minha irmã, Pai. Traz a cura, Senhor, se assim for da tua vontade, Pai. Mas se não for da tua vontade trazer a cura, Pai, que o descanso venha, Senhor Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós para todos sempre. Amém? Amém. Wagner.